verificar as respostas. Essa apostila é sobre método qualitativo, quantitativo e o método misto. Interessante que vocês compreendam a diferença entre esses 3 métodos, porque quem vai fazer pesquisa, como vocês vão fazer futuramente, né, ou já fazem, eles são utilizados nas pesquisas sociais, e aí vocês, todas as pesquisas, né, e aí é importante que vocês aprendam a diferenciar, para saber qual deles é mais, pode ser melhor aplicado na pesquisa de vocês, tá? Então vamos lá responder a atividade. São 5 perguntas. Uma delas vai estar lá na avaliação de vocês, tá bom? Vamos lá para a primeira. A primeira pergunta é sobre a pesquisa qualitativa. Diz: a pesquisa qualitativa é o tipo de pesquisa que trabalha com 2 tipos de dados. Marca a alternativa que apresenta esses 2 tipos. Então, a pesquisa qualitativa, ela trabalha com 2 tipos de dados, tá, gente? Presta atenção, não é instrumento, é dados. E aí, quais são? Ela é dados semi-estruturados e grupo focal, dados subjetivos e objetivos, visuais e bibliográficos, verbais e visuais, escritos e verbais. Então, nós temos aí a resposta, que é a letra D. Nós temos dados verbais e dados visuais. Como a pesquisa qualitativa, ela trabalha com dados, muito com observação, com entrevista, com estudo de caso, né? Então, ela vem com muitos tipos de... A coleta de dados desse tipo de pesquisa é feita através muito de situações verbais e visuais, o que eu ouço, falo, escrevo e o que eu vejo, tá bom? Então a resposta é a letra D. A segunda, marque a alternativa que nos revela os instrumentos da pesquisa utilizados na abordagem qualitativa. Ainda é abordagem qualitativa, mas vejam que na pergunta ele fala os instrumentos, né? O que eu vou utilizar para se eu escolher uma abordagem qualitativa, que instrumentos eu vou utilizar para fazer a minha pesquisa? Então, eu vou eliminar a C, a D e a E, porque elas apresentam apenas um instrumento. E a pergunta é os instrumentos. Então, ou é a letra A ou é a letra B. Só que nós temos aqui na letra A parte observação participante, né? Que aí nessa observação participante nós temos o contato, né, do pesquisador direto, o contato direto do pesquisador com o participante. Entrevista não dirigida, porque ela é feita com perguntas abertas, né? Então, ela dá uma liberdade para o participante de responder, de procurar uma resposta. Ele dá uma liberdade para que ele coloque muito o que ele pensa, sem ele ser dessa forma assim, como que se fala? Sem dessa forma ele está manipulando, tá bom? Então é a entrevista não dirigida. Análise de conteúdo, estudo de caso, né? Grupo de foco. Então esses são elementos, né, instrumentos utilizados em uma pesquisa qualitativa. A gente vê que na letra B ele coloca a entrevista dirigida, e aí por isso a letra B então não está correta. A resposta dessa pergunta é a letra A. Entrevista não dirigida, aquela que é livre, que é aberta, com perguntas abertas para o entrevistado, tá? Estudo de caso sim,
Grupo de foco, sim, mas o que tem de erro aí na letra B é a questão do tipo de entrevista. Na terceira pergunta é sobre a entrevista quantitativa, né? A entrevista quantitativa, os dados delas são expressos através de quê? De unidade de medida, de medidas numéricas, de medidas de dados escritos, medidas qualitativas ou estatística. E aí nós vamos ver que por ela ser quantitativa, por ela apresentar uma quantidade, eu utilizo esse tipo de pesquisa, ele é muito utilizado quando eu preciso alcançar um número muito grande de participantes na minha pesquisa. É muito feito com esses questionários online até, né? Muito feito hoje nas redes sociais, alcançam números enormes e aí eles vão trazer isso com essas medidas numéricas, né? Você, no seu questionário, ele é um questionário dirigido, ele te leva a sim ou não, às vezes, talvez, então você só vai marcar. A pergunta não é livre, a resposta não é essa ali, não é escrita, é de marcar e não tem essa liberdade aí do entrevistador falar. Ele já dirige, né? E aí o entrevistador tem aquelas opções, ele vai ter que marcar uma daquelas. Ele consegue fazer isso com um número muito grande de entrevistado, e daí então por esse número não poder ser analisado de forma escrita. Imaginem só uma pergunta que foi feita para 100, para 500 participantes. Aí eu vou analisar todas essas respostas. Então isso seria muito difícil se eu utilizasse uma pesquisa qualitativa para isso. Nesse sentido, nesse caso, eu vou usar a pesquisa quantitativa e os dados que eu coletar, eles vão ser expressos através de medidas numéricas. Resposta aí a letra B. Os instrumentos de pesquisa utilizados na abordagem quantitativa são, né, os instrumentos de pesquisa utilizados na pesquisa, na abordagem quantitativa são, número 4, aí a gente vai ter observação sistemática, de novo tem a questão de estar no plural, os instrumentos, a gente já elimina a letra A, que não traz os, né, vem somente com observação sistemática. Seria, apesar de que ela faz parte, ela é um instrumento, mas como está sozinho não é a letra A. Observação sistemática, sim, vejam que está em todas. Questionário estruturado, né? O que é um questionário estruturado? É aquele que você direciona, né? Você estrutura para aquelas respostas serem já pronto, você já leva pronto e não dá mais a liberdade do pesquisador falar nada além do que você colocou como opção, ou então a entrevista dirigida, que também faz parte, questionário estruturado ou entrevista dirigida, que é a mesma coisa. Então, nesse caso aí, nós vamos ter como resposta da 4 a letra E, né? Os instrumentos utilizados em uma pesquisa com abordagem quantitativa, eles são uma observação sistemática, um questionário estruturado ou entrevista dirigida, tá? O semi-estruturado não dá, porque ele traz perguntas abertas e fechadas. Entrevista não dirigida também não pode, né? Porque a entrevista não dirigida traz a liberdade do entrevistado falar algo que não estava previsto. E aí a gente, numa pesquisa quantitativa, como eu disse, por
ter a necessidade de alcançar um número muito grande de entrevistados, ela tem que ser, o questionário ele é essencial, ele tem que ser muito bem elaborado, ela precisa ser muito bem sistematizada, porque eu tenho que lembrar que eu vou estar entrevistando uma quantidade muito grande de pessoas ou de objetos, tá? Nesse caso, a maioria das vezes, pessoas. Nós temos, por exemplo, aí pesquisas científicas aí no campo da saúde, como eu já disse, né? Hoje, para você ver o resultado sobre vacina para o Covid-19, você precisa testar isso com uma quantidade muito grande de pessoas. Então, como é que eu vou pegar todos esses resultados e fazer uma descrição de tudo? Usando dados numéricos, né? E usando esses instrumentos, né? Essa observação sistematizada, esses questionários, se necessário, a entrevista dirigida. Nós podemos caracterizar como método misto quando, né? O método misto, ele faz uso dos dois tipos de pesquisa, né? Então, nós temos a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa misturada. Pode ser misturado? Pode. E aí algumas pessoas chamam até de qual e quant. Então, vamos lá. A letra A diz que nós podemos caracterizar como método misto quando o pesquisador utiliza tanto dados qualitativo quanto misto. Aí aqui já está errado, né? Porque misto já é o que a gente está querendo saber. E para isso ele pode usar questionário, relatório, etc. Letra B. Podemos caracterizar como método misto. Deixa eu ler um negócio aqui. Tá. Podemos caracterizar como método misto quando o pesquisador utiliza pesquisa qualitativa, sim, e em outra pesquisa utiliza abordagem quantitativa. Letra C, quando o pesquisador utiliza tanto dados qualitativos quanto quantitativos. E letra D, o pesquisador utiliza tanto dados qualitativos quanto quantitativos, mas não pode utilizar instrumento misto. E letra E, o pesquisador utiliza tanto dados qualitativos quanto quantitativos, para isso ele pode usar questionário, relatório, etc. Então vamos analisar aqui para a gente ver qual é a resposta dessas 5, né? A gente já sabe que o método misto, ele é misto de misturado, ele mistura os dois métodos, tanto o quantitativo como o qualitativo. A gente eliminou a letra A, porque disse que mistura com misto não é. A B, pode eliminar, o pesquisador utiliza a pesquisa quantitativa e em outra pesquisa abordagem não, né? Porque não pode ser em outra, tem que ser na mesma pesquisa. Letra C, o pesquisador utiliza tanto dados qualitativos quanto quantitativos. Essa, né, também, tanto dados qualitativos quanto quantitativos. Letra D, ele utiliza tanto dados qualitativos quanto quantitativos, mas não pode utilizar instrumentos mistos? Não, letra D não. E a letra E, o pesquisador utiliza tanto dados qualitativos quanto quantitativos, certo? Igual a letra C, e ele faz um complemento. Para isso, ele pode usar o questionário, relatório, etc. Então, a mais correta aqui é a letra E, tá bom? Porque a letra C, que diz que ele utiliza tanto dados qualitativos quanto quantitativo, tá certo, mas aí ele faz um complemento e melhora a resposta quando ele diz que para isso ele pode usar questionário, relatório, né, já que ele está utilizando uma abordagem
método misto, tá, gente? Então a resposta é a letra E, ok? Vamos ver lá o próximo. Tchau!